Combinado. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme conversar com Seiichi Arata, da Arata Academy, um amigão nosso aí na trajetória das finanças em si. Né? Ele tem dois programas super bacanas, o programa de coach financeiro, a classe alta, está desenvolvendo um outro sobre empreendedorismo digital. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da experiência dele, que ele está tendo sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre finanças, educação financeira, consumismo, algumas questões que mexem também sobre o consumo, como que isso traz para a nossa saúde, se melhora, se a gente adoece ou não. E também a gente vai falar um pouquinho também sobre alguns assuntos relacionados ao empreendedorismo em si, né, que hoje está sendo bem desmistificado isso no Brasil, está se começando a implantar algumas práticas de empreendedorismo no Brasil. Então, para começar, Seite, né, falando um pouquinho sobre educação financeira, né, e consumismo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como você avalia essas diversas iniciativas de implantação da educação financeira no cotidiano dos brasileiros. Você que já está tendo uma experiência com esse programa Classe Alta, queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Como é que você avalia as várias iniciativas das pessoas que estão buscando introduzir isso na vida das pessoas? Valeu, Thiago. Ó, primeiro lugar, grande prazer em bater um papo contigo pela primeira vez. Espero que seja a primeira de várias. Estou muito Obrigado. contente que o nosso relacionamento, quando a gente se conheceu, né, pelo programa Classe Alta, foi evoluindo. Estou vendo você já publicando artigos em diferentes espaços pela internet e sendo muito bem elogiado. Então, parabéns aí pela sua iniciativa. Obrigado. Sobre a pergunta que você apresenta, eu Uhum. tenho uma postura, geralmente eu não gosto de tentar avaliar as coisas que acontecem, digamos assim, na sociedade como um todo, ou até mesmo avaliar a iniciativa de alguns grupos, né? Eu acho que para que a gente possa ter uma posição de dizer, na minha opinião, isso aqui está errado ou está correto, Sim. eu acho que, né, ainda eu tenho que comer muito arroz com feijão ainda para poder dar algum palpite. Mas, uma coisa que eu achei interessante na forma como você apresentou a pergunta, você mencionou a palavra introduzir, né? Você falou como é que as pessoas estão introduzindo a educação financeira no cotidiano das pessoas. Eu acho que foi essa terminologia que você usou. Isso. E eu presto bastante atenção assim, nas palavras, faz parte do meu trabalho, trabalho de coaching, você tem que escutar as palavras usadas na comunicação e entender um pouco mais da onde que a pessoa está vindo, né? Da onde que está vindo aquela pergunta. E realmente existem essas iniciativas que as pessoas querem oferecer algo, né? Meio que quase uma catequização. Então você tem um grupo de pessoas que está vivendo bem, nunca teve nenhuma preocupação com determinado assunto, estou falando em geral, catequização em geral, pode ser uma catequização religiosa, pode ser financeira, pode ser de saúde, que é um assunto que eu sei que você também gosta. Enfim, Sim. quando vem uma pessoa de fora e vem falar, oi, vem aqui, eu vim aqui trazer a luz para você, vim te mostrar o que está errado, o que é o certo, vem comigo. Eu sinto que existe uma certa resistência. Uma primeira resistência é aquela coisa que, né, o senso comum diz, quando você olha para a pessoa e fala, mas quem foi que te pediu tua opinião? Né? Então, você meio que quase que ofende a pessoa quando você chega, né, se portando como dono da verdade e falando, você faz tudo errado e eu apareci aqui para te mostrar o que é o certo, faça o que eu estou fazendo. Então, acho que essa abordagem, que é um pouco, nos casos em que acontece com um pouco mais de prepotência, um pouco de arrogância, que está muitas vezes conectado com um estudo muito profundo que a pessoa faz, quando a pessoa estuda muito, ela se sente mais empoderada, ela tem um fundamento maior, né, para poder oferecer algo. Mas nem sempre é bem-vindo. Então, uma coisa que eu gosto muito, e até mesmo na forma como a gente criou o nosso Mastermind, que você conhece, até depois eu quero que você conte um pouco para as pessoas, que eu sinto dificuldade em explicar para as pessoas o que é o Mastermind, mas uma Sim. coisa que eu sinto é a seguinte, vale mais a pena, principalmente quando
né, a gente está tratando de finanças, que é um tema tão íntimo, tão pessoal, vale mais a pena você criar uma estrutura, você cria caminhos e você mantém portas abertas. Então, as pessoas que estão interessadas naquele assunto, se você criou os caminhos, se você criou as estruturas, se você mantém as portas abertas, as pessoas que estão interessadas, elas vão te encontrar. E quando elas te encontram, elas vão escutar qual que é a proposta, elas vão olhar a fachada, vão olhar a placa, vão ver, será que isso aqui é para mim ou não é? E, dependendo da maturidade, da sofisticação, da quantidade de informações e também da quantidade de problemas que a pessoa está vivendo, ela vai decidir, opa, isso aqui é para mim. Ou então ela pode falar, olha, parece interessante, concordo, faz muito sentido o que você está falando, que de fato a gente tem que, né, fazer economias, e das economias, obviamente, uma parte tem que estar disponível, com segurança, a qualquer momento que eu precise, mas uma outra parte da minha economia eu posso ser um pouco mais arrojado e adotar aí alternativas um pouco maiores de risco e que também me permitam um ganho maior. Quando a pessoa ela sai desse mundo do eu sei qual que é, né, a solução, mas além de saber na teoria, agora eu quero implementar na prática, aí sim eu acho que entra o papel do educador financeiro. Então, acho que o educador financeiro não é aquele cara que ele invade a tua porta e fala, vim aqui te contar o que que é, mas é mais o contrário. Ele deixa a porta dele aberta e as pessoas entram, né, e conhecem. Eu acho que seria uma forma de eu responder a sua primeira pergunta. Sim, legal, coisa boa. Uma questão também que eu, sim, alguns outros autores, algumas outras pessoas que eu cheguei a entrevistar, né, como o Rafael Seabra do Quero Ficar Rico, teve um outro autor também de um livro bem bacana sobre finanças empresariais, discutiu um pouco isso aí, a importância da educação financeira no Brasil em si, se ela estava sendo difundida ou não, né, algumas conotações que eles me passaram, poxa, eu vejo que não, né, olha, eu acho que está começando a fluir, né, tá começando, as pessoas estão começando a entender, estão começando a colocar isso no cotidiano delas, que é importante, né, eu queria só que, como até o programa Classe Alta, ele se expandiu tanto, pelo que eu comecei a ler, né, dos seus programas, o seu primeiro programa, depois a sua segunda edição, depois a sua terceira edição, e foi evoluindo, as pessoas começaram a gostar da metodologia, começaram a desenvolver isso, esse hábito também de estar lendo, de estar revendo, de estar estudando. Eu queria que você colocasse para mim algumas, acho que assim, algumas estratégias, eu acho que a gente poderia, que poderiam sim, serem implementadas no Brasil para ampliar um pouco mais, que eu vejo que ela ainda não está num patamar visível ainda, né? Poucas pessoas ainda sabem que é importante a gente se educar financeiramente, né? Mas aí que a minha postura é um pouco diferente, Thiago. Eu acho Sim. muito nobre as pessoas que estão se organizando, né? Inclusive são grandes amigos meus, estão montando apostilas e estão indo para as escolas e criando programas muito sólidos, muito bons. Eu acho perfeito, mas não tem a ver com o meu estilo. O meu estilo é o Sim. contrário. Ao invés de eu ir atrás e oferecer para as pessoas, eu prefiro deixar as portas abertas e deixarem as pessoas procurarem, né? Então, nesse sentido, eu sei que a sua pergunta é o que pode ser feito. Eu acho que o que pode ser feito, por exemplo, é o trabalho que você já faz, que os nossos amigos fazem, que é publicar artigos. São artigos publicados Legal. de graça, né, nos nossos blogs, e as pessoas naturalmente encontram isso. Então, de certa forma, é uma solução intermediária. Por um Uma lado, a iniciativa pessoa vai louvável cair, seria, ela né? vai cair no teu Seria blog uma porque ela está iniciativa buscando. louvável, né? Isso, ela entra no teu blog porque ela buscou no Google e ela acha o seu blog. Então tem o lado da busca do leitor. E do outro lado tem o teu papel também ativo, né? Você, Thiago, vai, escreve um material, então você tem um tempo, né, de pesquisa, de preparo, e aí você oferece. Então acho que quanto mais pessoas a gente tiver que estudem com seriedade, né, que tenham embasamento, e a partir do embasamento teórico também combinem
a teoria que eles aprendem, né, que a gente aprende nos livros e nas nossas fontes de pesquisa, que a gente combine com a experiência prática, porque tem algumas pessoas que leem um livro e acham que aquilo e saem repetindo igual papagaio sem ter vivido aquilo, né? Acho que é um grande problema, principalmente na área financeira. Mas se você aprendeu a teoria e você testou na prática e você vê o que funcionou para você, o que não funcionou, se você pode compartilhar a tua experiência pessoal, eu acho que é uma excelente forma de difundir a tal da educação financeira. Isso é muito bom. Legal. Uma outra coisa assim, Seite, que eu achei bem bacana no seu programa, eu também difundi isso também no meu blog, mostrei a importância disso, algumas iniciativas no Brasil que, 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 que estão dando certo, né? São alguns casos de sucesso assim que eu percebi que mudou também o meu estilo de pensar, como que eu posso me educar financeiramente de forma prática, né? E aí teve uma coisa interessante que você colocou, né, no seu, até no site em si, né, sobre um vídeo que você postou sobre os 4 cavaleiros da pobreza, né? Que daí mostra ali que a gente precisa de repensar a vida, o estilo que a gente vive, a gente precisa de romper alguns paradigmas também, algumas questões que são impostas pela sociedade. Olha, para mim ser rico eu preciso de ter e não de ser, né? Na verdade, a proposta é da gente repensar o nosso estilo de vida, o que a gente é, né? E com certeza isso vai adquirir algumas riquezas para a gente, né? E assim, eu percebi lá que você mostrou isso e isso ficou disponível na internet, alguns outros materiais seus são bem restritos, né? Para os participantes do programa em si, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Algumas pessoas elas pensam assim: poxa, olha, estou num estilo complicado de vida, né? Estou devendo, mas e aí, como que eu saio, né? Como que eu faço? O que que eu vou fazer? Né? Às vezes vários leitores me perguntaram isso, né? Tiago, como que eu faço para mim sair do endividamento meu? O que que eu preciso de fazer? Alguma dica que você pode me deixar? Né? Eu queria fazer essa pergunta para vocês, que eles me perguntaram quando eu expus para alguns amigos que iriam entrevistar você. Ele falou: ó, você podia conversar com ele para ver se ele expõe algumas dicas em si, né? Como que eu consigo romper isso, né? Romper esses 4 cavaleiros da pobreza, que eles até chegaram a ver esse vídeo seu, né? Você tem como deixar algumas dicas assim, olha, o que eu preciso de rever numa abordagem um pouco mais comportamental, né? Que eu acho que o seu trabalho é mais comportamental, né? Tirar esses paradigmas impostos pela sociedade, a pessoa refletir primeiro para depois ela criar uma mudança interior. Você está me perguntando algumas dicas práticas que a pessoa pode fazer para trazer uma saúde financeira para quem está, por exemplo, com dívidas. Essa a pergunta? Isso. Seria isso. Tá. Bom, a gente tem que entender as dívidas. Primeiro ponto, qual é a fonte de receita sua? Acho que é um ótimo lugar para começar. Não é necessariamente o único lugar para a gente trabalhar, mas só para a gente começar a conversa. Da onde vem a receita? Se você tem um emprego e o emprego tem um salário, digamos, a pessoa está recebendo 2 salários mínimos e ela gasta 3 salários mínimos todo mês. Então você tem que ter uma noção. Fala, poxa, será que existem formas de aumentar a receita? Eu sempre gosto de partir por aí. Outros autores, eles têm uma ênfase muito grande, ao invés de olhar para a receita. Muitos livros que eu estudei e autores que eu conheço, com quem eu converso, eles falam, a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar as despesas. Também é válido. Mas eu acredito muito no potencial das pessoas. E eu acho que quando você fala como primeira e talvez até a única prioridade, né, como primeiro passo, vamos ficar focados em cortar o cafezinho, ao invés de ônibus, vai a pé, e assim, uma série de medidas que às vezes trazem um efeito psicológico de uma insatisfação grande e a pessoa ela até consegue ficar algumas semanas, ou até alguns meses, dependendo do caso, realmente se controlando, então ela para de comprar alimentos um pouco mais caros, ela vai a pé, ela acorda mais cedo porque tem que ir a pé, ela corta alguns pequenos prazeres que ela tinha. Só que isso é mais ou menos parecido com a dieta alimentar. Se você está com problema de obesidade, todo mundo consegue fazer uma dieta, né? Pega
procura na internet e fala, essa dieta você vai perder tantos quilos. Perfeito, em teoria sim. Então a pessoa tem que entender que o processo de perda de peso ele demora alguns dias, alguns meses, né, algumas semanas. Então nos primeiros dias ela faz direitinho, né, a dieta. Come a saladinha, bebe água, come aquela bolachinha cream cracker. Depois de 2 ou 3 ou 4, ou dependendo da pessoa, algumas semanas, ela já não aguenta mais e foram tantos dias naquela situação em que ela está vivendo um certo conflito porque as coisas não estão alinhadas, e ela vai comer um doce e se empanturra, naquele dia foram mais calorias do que a semana inteira. Então, na parte financeira, acontece alguma coisa mais ou menos parecida, que quando você resolve cortar dívidas, cortar despesas, sem ter clareza de propósito, por que você vai cortar as despesas, qual que é o contexto, qual que é a estratégia que está envolvida nisso, como que as coisas vão se encaixar, quem é você, por que você gastou mais do que você não tinha, para quem é que você quer se mostrar, né, poderoso, mais chique, mais sei lá o quê. Porque às vezes tem uma história maluca, não sei, é o rapaz recém-formado que pegou um emprego que não é da área dele, né, e tem a família inteira, pô, é o primeiro cara da família que formou na faculdade, então tem toda aquela expectativa, todo mundo na família faz um trabalho um pouco mais manual, né, que é menos intelectual, então ele é o primeiro que formou com alguma coisa, né, é o intelectual da família, então tem um peso forte, e ele não conseguiu aquele emprego né, que era prometido para quem faz aquela faculdade. Então, quando tem a reunião da família, ele se sente pressionado de chegar com uma roupa, ou com um carro, ou com uma moto, ou sei lá o quê, e ele vai se endividar. Então, a gente tem que entender, bom, será que para um cidadão desse, que está vivendo toda essa pressão psicológica, será que vai adiantar para ele falar, amigo, vende esse carro seu e começa a andar a pé, porque você não está podendo. Mas não é tão fácil, é mais ou menos que nem você fala para uma pessoa que está, né, comendo, não por causa de falta de nutrição, de vitaminas, não é esse o nosso problema na sociedade hoje. As pessoas não estão, maior parte, né, da população brasileira, felizmente, está cada vez melhor financeiramente. Então, o problema já não é mais a desnutrição, é a má alimentação, o excesso até de comida. Aí você pega aquela jovem, né, bonita, e está obesa. Aí você fala, poxa, mas para de comer o doce. Aí você vai conhecer um pouco mais da história dela. No final das contas, ela tem aí um namorado que é abusivo, né, que faz tem um problema aí com entorpecentes, ou né, tem alguma coisa na realidade dela que não está legal. O único pequeno prazer que ela tem é comer o docinho. Então ela afoga as mágoas dela no docinho. Então acho que quando a gente escreve um artigo e fala, você está endividado, corte as suas despesas, é um pouco de inocência, porque é fácil falar, né? É fácil falar, pare de gastar. Agora, a gente tem que entender um pouco por que a pessoa está gastando. Então, ao invés de ficar totalmente focado na redução de despesas, o que eu gosto de fazer como uma primeira intervenção vamos avaliar qual é o seu potencial, onde que você tem um talento, onde que você tem valor. Vamos pegar o seu valor, vamos ampliar o seu valor. Se você é bom, por exemplo, não sei, falando no telefone, né, um bom vendedor, uma pessoa que tem um potencial de comunicação. Bom, se você tem isso aí, será que dá para a gente fazer um treinamento? Vamos pegar esse seu potencial bruto, vamos fazer um treinamento de vendas? Será que você não consegue procurar diferentes empresas que oferecem kit de produtos para venda, né, que te dão uma comissão, e você não pode se tornar, por exemplo, vendedor de porta em porta, ou por telefone, ou você vai até lojas e coloca o produto em consignação, que você consegue explicar bem qual que é a vantagem do produto? E de repente, aquele que estava ganhando 2 salários mínimos e gasta 3, ele vai continuar gastando 3, só que ao invés de ganhar 2 salários mínimos, ele encontrou um talento dele que ele refinou e de repente ele está ganhando 10 salários mínimos só com as vendas, né, da comissão. Obviamente nem tudo é tão simples, né? A história do vendedor foi uma história ilustrativa. Muitas vezes esse processo demora, então a gente tem que ter paciência também, porque às vezes não é uma questão de fazer um treinamento de 2 dias, você vai se tornar um super vendedor. Às vezes vai incluir você ter que ficar horas e horas e horas a fio estudando
né? Ou por conta própria, ou até mesmo estudando para conseguir um diploma de algum curso algum curso universitário, ou se você já tem um curso universitário, o que está faltando, né? Você fala para a pessoa, você se formou em quê? Ah, me formei em ciência da computação numa universidade que não tem um grande prestígio, ou na cidade onde eu moro não tem grande prestígio. Bom, muito bem. O que você pode fazer? Tem que incorporar, tem que colocar mais coisa nesse currículo, deixar ele mais, né, pesado. Você não pode ir para pegar uma certificação, né, de uma Oracle, de uma Microsoft, etc. Pô, custa dinheiro, só que é um investimento. Então, o grande elemento que eu recomendo muito para as pessoas é o estudo, é a formação, porque todo tipo de estudo, ele é um investimento que, na maior parte das pessoas, né, dependendo de onde você está na sua linha do tempo, na sua carreira, ele é um investimento que vai render muito mais do que você ter uma cartela de ações otimizada, você ter ouro, você ter renda fixa, tesouro direto, né? Porque no final das contas, se você olha todos os bons investimentos, se você faz uma boa alocação, o que você vai receber? 0,5%? 1%? Aí vem um camarada e fala, eu estou recebendo 2% ao mês do meu investimento. Eu falo, pô, cara, de duas uma, ou você não está calculando direito, porque você está me falando que está recebendo 2% todo mês, e você esqueceu de tirar a taxa de administração, você não está considerando inflação, ou você está pegando um segmento pequeno, né, você está pegando 2 últimos meses, pode até ter dado 2% ou 15%. Agora, quando você vê ao longo do ano, vai dar o quê? 1%, e olhe lá. Então, o que é 1% de 2 salários mínimos? Né? É praticamente nada. Então, às vezes, vale muito mais a pena você, naquela fase, ter um pouco mais de humildade, gastar menos, ter uma vida mais modesta, investir tudo que você tem em educação, e aí, bem qualificado, teu ganho sobe igual um foguete. Então, é mais ou menos esse tipo de intervenção que eu gosto de recomendar, né, pelo nosso programa. E assim, bacana que você respondeu uma pergunta que eu comecei a analisar aqui e chegaria até a te perguntar, pensando nessa questão, algumas pessoas pesam muito isso. Poxa, eu tenho um dinheiro aqui guardado, em que eu vou investir? Onde que eu vou investir? Né? Sem medo, sem ter risco nenhum. Qual é essa questão do meu risco em si? Se vai ser maior, se for menor? E eu estava pensando isso comigo, né? Algumas pessoas também já me perguntaram isso, e eu acho que foi mais ou menos a mesma análise que você usou, sabe? Eu acho que a gente precisa mesmo de investir na educação da gente, em curso, qualificação profissional, né? Eu comecei a pensar nisso também e hoje eu tenho uma outra colocação no mercado de trabalho, né? Se eu fosse pensar, poxa, eu preciso de economizar, tá? Mas eu vou comprar um carro, vou revender esse carro, os custos, né? O custo e benefício disso é muito pequeno. Ao invés de eu investir na educação, né, na minha educação mesmo, em cursos para me especializar, eu acho assim até interessante também, porque quando a gente entra nessa questão de investimentos, né, no Brasil há vários sites que te norteiam, né? Poxa, tem um investimento melhor aqui, tem um investimento melhor ali. Só que assim, a dificuldade de algumas pessoas como que eu vou fazer isso? Eu não sei, eu não entendo de tesouro direto, não entendo de mercado financeiro, eu não entendo. Eu só sei só que existe a poupança, né? Então, assim, não tenho essa atitude de tentar modificar. Às vezes eles ficam muito presos. Poxa, eu já tenho uma graduação, tenho que ingressar no mercado de trabalho. E às vezes quando não conseguem, né, acontece isso. Poxa, eu estou frustrado, né? Não consegui nada, né? Eu sou um zero à esquerda. Começa a falar, não, eu sou um zero à esquerda, não, né, não tô fluindo, não tô... O que está me faltando, né? O que me falta para mim ser competitivo, né? E aí algumas pessoas eu comecei a falar, olha, o que você precisa? Poxa, eu preciso de uma pós-graduação. Então investe o dinheiro. Mas é bom investimento isso? Eles me perguntam, mas é bom investimento isso? Fala, com certeza, né? Vamos pensar que daqui a 2 anos você termina a sua pós, provavelmente, né, no Brasil ainda tem isso, né? No Brasil, eu acho que no Brasil e no mundo, eles priorizam as pessoas que estão no mercado de trabalho e que têm conhecimento, né? Não é uma pessoa que não está não tá atuando em nenhuma área, que fica isolada, dificilmente ela vai conseguir uma melhora no mercado de trabalho, vai conseguir ser competitivo. E foi bem pensado quando você me falou isso, eu comecei a refletir, falei, poxa, é uma resposta fundamental que volte-se para a educação, né? A gente tem que investir primeiro na educação, sim. Você lembra do nome completo do programa Classe Alta, Thiago?
Programa Coach Financeiro, a classe alta. Mas tem uma segunda chamada, uma segunda frase. Você lembra qual que é? Sobre desvendando, né, os mistérios do marketing em si, né? Isso. Os truques de marketing e psicologia Isso. que aprisiona a classe média e o que fazer para enriquecer. Então veja, assim, o programa que a gente criou, ele é direcionado para a classe média. A nossa intervenção ainda, nesse programa, ela não tem como foco quem está na classe mais baixa, né? Sim. Porque é toda uma linguagem diferente que a gente tem que direcionar, é uma metodologia diferente. Então, o nosso programa está direcionado para quem faz parte da classe média. E o importante é os truques de marketing e psicologia. Por quê? Porque não é apenas a questão de finanças. Um truque de marketing que existe, que está difundido em todos os lugares, é a ideia de que existe uma solução mágica, uma solução rápida. Verdade. E nós somos, desde criança, educados a acreditar nisso. Acreditar que existe alguma solução rápida e eficiente que a gente ainda não conhece. E isso está refletido em filmes de Hollywood, em desenhos animados, em propaganda de TV, em propaganda de revista. Então, assim, você ainda não conseguiu perder o peso? É porque você não usou o produto blá blá, porque esse aqui, ele vai direto na molécula de lipídio e a onda microradiônica vai e explode o lipídio em 8 partículas. E aí você pode tomar o refrigerante, comer batata frita olhando a televisão enquanto o negócio vai funcionando. Então você olha aquilo e você fala, mas então é por isso que eu não perdi o peso, né? Porque eu não tenho aquele segredo. Ou então, isso para todo tipo de produto é assim, eles sempre, né, se apresentam como uma solução mágica. E isso é extremamente pernicioso para a nossa sociedade. Esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente tem vários problemas na sociedade em geral. Por quê? Porque quando você tem esse tipo de mentalidade, você tem, por exemplo, vamos pegar o nosso caso do camarada que recebe aí vou aumentar um pouco mais aí a receita. Vamos supor que é uma pessoa que recebe um salário de 5 mil reais, né, todo mês, recebe 5 mil, e essa pessoa ela tem diferentes gastos, faz balada, algumas viagens, gosta de comprar, né, uma roupa diferente, eletrônicos. E aí você pergunta para ele, você está investindo? Aí ele vai te falar o seguinte, não estou investindo ainda porque tem o seguinte, Thiago, eu sei que poupança é para burro, eu sei disso, eu sei que poupança, cara, eu não vou deixar meu dinheiro na poupança, é ridículo. Legal, então você está estudando, né? Está indo atrás da educação financeira. Tô. E aí, o que você tem feito? Cara, eu estou estudando agora um pouco aí sobre o Tesouro Direto, mas eu não sei, eu estou pensando em comprar ação diretamente, sabe? Porque essa história de você comprar a cartela de ação, você vai pagar taxa de administração, às vezes aquela diversificação que a corretora fez, ela não está otimizada, porque sabe como é que é, né? Não dá para confiar na corretora. E eu prefiro eu mesmo, né, estudar, ler o jornal, ver qual que é a empresa que tem um potencial grande, estou mexendo num simulado. Tá bom, cara, mas me conta, o que você tem feito? Aí ele vai te falar, eu estou no vermelho. Eu fui para Salvador aí no carnaval, né? Tô querendo comprar o iPad 3 e tal. Então é um cara que não faz nada, ele está vivendo um mundo de ilusão porque ele está sendo vítima desses truques de marketing, que né, tanto do truque de marketing das pessoas que querem vender a roupa, a viagem, várias coisas que ele não precisa, mas eu prefiro não entrar no mérito disso, cada pessoa sabe exatamente o que precisa, o que quer comprar ou não, mas o meu problema é o seguinte, às vezes o nosso amigo que ganha 2 salários mínimos, se ele pega 20, 10 reais todo santo mês e coloca na poupança, ele está indo melhor no jogo da vida do que o outro cara que ganha 20, 30, 50 5 mil, né, lá e não investe em nada, né? Por quê? Porque ele quer otimizar, porque ele está em busca da pílula mágica, ele quer saber qual que é aquele investimento que ele acredita, por algum motivo, que ele vai pegar 5 mil, ele vai pegar o salário dele de 5 mil, ele vai gastar, digamos, 4, daí ele vai pegar R$1.000 todo mês, e ele vai fazer o 1.000
virar 2, ou virar 3, ou virar sei lá o quanto, porque ele acha que ele vai ser o próximo Warren Buffett da vida. Então, uma coisa que eu critico muito é essa cultura de solução rápida, solução mágica, e em todo o programa, todo o marketing que eu faço em torno do nosso programa, eu deixo isso muito claro. Eu falo, olha, se você é um tipo de pessoa que quer alguma solução mágica, uma solução rápida, não entre, porque isso não existe. O que você tem que fazer é perceber que muito do resultado que você tem hoje, ele é uma consequência. O que é um resultado? O resultado ele acontece depois que você tem uma ação. Então eu derrubo uma caneca no chão, resultado, a caneca quebra. Então o resultado ele vem de uma ação. E de onde que vem a ação? A ação vem de uma decisão. Então eu decidi derrubar a caneca se for uma coisa consciente. Então eu decidi. Da onde que veio a decisão? Veio de uma série de considerações mentais, racionais. Então, será que eu derrubo? Não. Bom, se eu derrubar, eu vou chamar atenção, as pessoas vão olhar. Se eu não derrubo, ninguém vai prestar atenção em mim. Muito bem. Da onde que vem essa razão? A razão vem influenciada pela emoção. Então, se eu estou me sentindo solitário, eu estou com a sensação de estar sozinho, eu preciso de uma atenção, então eu vou racionalizar que eu preciso derrubar a caneca. Exemplo meio bobo, mas enfim, já comecei com isso. Vou derrubar a caneca, então aí veio todas as consequências. Então eu acho que o grande trabalho, ele tem que partir, né, do entendimento da psicologia, por isso também eu estudo psicologia, né, que aprisiona a classe média. Então, o que as instituições, o que a televisão, o que as grandes marcas, o que os bancos, né, o que todos esses grandes atores estão fazendo, né, quais são os truques deles para afetar as nossas emoções. Todo o resultado que a gente tem hoje, por que né, aquela jovem está obesa, por que aquele rapaz está endividado, por quê? Essa é a situação atual deles. A situação atual deles é resultado de uma série de ações. Por que eles agiram daquela maneira? Porque eles estão pensando de uma certa forma. Por que eles pensam daquela forma? Porque tem uma emoção sendo o fator, né, decisivo. E da onde vem a emoção? Vem destes grandes atores. Então a gente tem que entender tudo isso para finalmente conseguir mudar o resultado. Agora, se você explica isso para uma pessoa que fala, tá bom, mas como é que eu faço para resolver rapidamente o meu problema? Eu falo, amigo, você não escutou nada do que eu estou falando. Então, então a gente seleciona um pouco, né, o grupo de pessoas com quem a gente trabalha, porque tudo tem uma curva de maturidade. Às vezes esse cara que fala, tá, mas como é que eu resolvo meu problema agora, imediatamente? Se você encontra com ele, sei lá, no ano que vem, ele viveu experiências diversas, ele, né, ele cresceu muito, ele aprendeu que ele pode modificar, né, o tipo de vida que ele tem. Tem algumas pessoas com quem eu converso e eu vejo que, não é que é caso perdido, mas tem muito trabalho ainda para ser feito. Quando você começa a falar de enriquecimento e a pessoa meio que se fecha e fala assim, não, mas tem muito rico que é muito infeliz e se suicida, e o bom mesmo é ser pobre, porque o pobre que é feliz, que o pobre faz o que ele quer, o pobre não deve explicação para ninguém, eu sou feliz sendo pobre, eu tenho meus amigos, tem muito rico que não tem amigo, porque o amigo do rico é tudo interesseiro, o rico ele vai ser sequestrado, o rico tem problema, que ele fica careca, ele fica estressado, trabalha até tarde, eu gosto de quinta-feira à tarde, tomar minha cervejinha com meus amigos. Então, uma pessoa assim, fala, bom, você ainda não está numa fase, né, de querer e ter uma série de crenças que você quer manter aquelas crenças. Não compete a mim chegar e argumentar com você. Que todo argumento que eu coloco, você vai rebater. Então, perfeito, eu respeito a sua escolha. Agora, no dia que você falar, cara, estou endividado, ou então, assim, estou com 30 e poucos anos, não estou endividado, mas, cara, eu achava que nessa minha fase da vida eu já poderia, né, estar muito mais independente, poderia viajar com a minha esposa, não posso e tal. Então, quando a pessoa, ela quando clica, né, na cabeça dela, aí sim, esse é o momento que eu gosto de participar, caminhar junto, ao lado da pessoa, e fala, bom, vamos ver o que a gente pode fazer junto, né? E a gente encontra a solução. Legal. Para finalizar essa primeira parte aí da nossa entrevista, eu queria que você deixasse para os nossos leitores, Seite,
algumas sugestões de leituras nessa área de finanças em si, alguns livros, eu acho que você tem vários livros que você divulga no próprio programa Classe Alta lá, que são de fácil leitura, de fácil acesso, de fácil compreensão, livros com dinamismo bacana, voltado para a nossa realidade mesmo em si. Eu queria que você deixasse alguns livros, sugestão de alguns livros para esses leitores nossos do Educar Finanças, ter um norte, se eles quiserem investir um pouco mais do tempo para entender como funcionam as finanças, né, esse assunto de finanças pessoais. Tá bom. Deixa eu dar uma pensada aqui. Acho que você tem dois grandes grupos de fonte, de soluções hoje em dia. Você tem os livros tradicionais, em papel. A vantagem do livro de papel é que ele passa por todo um critério editorial, ele tem uma série de custos de impressão, de entrega. Então, realmente, aquele livro que ele é um best-seller consagrado, né, de longa data, ele já está muito bem provado que o conteúdo dele é bom. Então, nesse sentido, acho que no Brasil ninguém melhor que o nosso amigo Gustavo Cerbasi. Ele tem aí uma coleção muito boa. Eu recomendaria, para a pessoa que vai atrás do material do Gustavo, e um pouco até mesmo pela ordem cronológica da produção dele, que comece com o Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. É um livro de rápida leitura, um livro muito agradável de se ler. Ele é um livro bastante simpático para o leitor que está começando com esse tipo de leitura. E mais tarde, quando você já está mais maduro, com a sua visão já está um pouco mais avançada, aí você pode ir, por exemplo, para Investimentos Inteligentes, também do Gustavo Cerbasi, que é um ótimo livro. De autor estrangeiro, existe, por exemplo, o T. Harv Eker, que ele tem Os Segredos da Mente Milionária. Também é um livro muito agradável de se ler, bastante interessante. Ele aborda alguns princípios aí, relacionados à psicologia que tem influência nas finanças. Agora, de livros digitais, a vantagem do livro digital, muitas vezes você tem um contato direto com o autor. Então você lê, se tem alguma coisa que você gostaria de esclarecer, você manda um e-mail para o autor. Geralmente ele está aberto a isso. Quem faz isso muito bem é o nosso amigo Rafael Seabra, do site Quero Ficar Rico, e ele tem o livro Como Investir Dinheiro, é um livro que eu li em primeira mão, é um livro muito bem feito, muito bem produzido, que está dividido, né, na parte de introdução, parte de renda fixa, uma parte de renda variável, tem uma conclusão, e tem alguns livros bônus que ele está sempre tornando o material um pouco mais robusto. Além dele, tem também o nosso amigo Conrado Navarro, né, do site Dinheirama, e o Conrado produziu o livro digital Educação Financeira, um Estilo de Vida. Esse é um livro digital, se não me engano, está disponível na loja do Dinheirama, mas para as pessoas que fazem parte do nosso programa, a Classe Alta, é um livro que também está disponível como um dos materiais bônus, junto com vários outros materiais. Eu, inclusive, queria perguntar para você agora, Thiago, tem essa parte que as pessoas me perguntam, e até hoje eu estou meio que procurando uma forma adequada para responder, quando elas me perguntam o que é o Mastermind, o que é isso, né? Então já teve diferentes formas aí de responder. Você que tem participado, se você puder, aí num segmento um pouco mais separado, se você puder contar um pouquinho, seria bem bacana. Legal. Então, assim... Como é que você conheceu? Qual foi a expectativa inicial? Por ser um programa, eu vejo assim, ainda para mim dá um tabu ainda grande ainda sobre a questão da educação à distância, né, no Brasil, né? Ele foi pregado no Brasil muito a questão da importância de se terem aulas presenciais, né, dos cursos presenciais, e não foi muito difundido. Agora que está começando a ser difundida essa questão da educação à distância em si. Né? Então, no primeiro momento, né, quando surgiu, é totalmente à distância, como é feito isso? Né? Eu já tive algumas experiências de participar de cursos à distância, de aulas à distância, e não foram muito proveitosas. Né?
tem muita coisa no mercado que é às vezes acontece o seguinte, você tem um prazo que você tem que entregar, você tem que seguir um cronograma imposto pela instituição, né? Então, assim, o nível de aprendizado seu, às vezes você não está com saco nem para ir lá acessar o programa para fazer, né? Mas você precisa de, né? Você tem que seguir um cronograma, né? E uma das coisas, assim, eu fiquei, quando eu iniciei, eu falei, poxa, como é que vai ser, né? Isso, né? E aí quando você começou a destacar, olha, você vai fazer de acordo com o seu tempo, de como você vai administrar o seu tempo, isso não tem um prazo, não existe um prazo, é um programa flexível, né? Onde você vai estar interagindo com outras pessoas, você vai conhecer a realidade de outras pessoas, né? Você pode, poxa, não aprendi muito bem, poxa, posso parar, posso refletir, né? Você tem esse tempo de reflexão para depois você continuar, né? Por se tornar flexível, nos primeiros momentos, quando eu comecei a perceber isso, já mudou já a linha de raciocínio em si, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, curso à distância funciona, né? E aí eu comecei, alguns outros cursos, aí eu comecei a desenvolver, né, tirar esse receio de curso à distância. Né? Foi através mesmo do programa mesmo, hoje eu fiz alguns outros cursos à distância, justamente por isso, que daí te dá esse tempo, e eles são flexíveis, né? Alguns cursos já têm tido já essa flexibilidade, pô, eu não posso acessar nesse horário, não, você tem condição de fazer. Eu tenho uma dúvida, eu tenho contato direto com o mentor do programa, com a pessoa que coordena, né? E assim, para mim, o próprio programa, a estrutura do programa em si, por abordar muito essa questão, poxa, eu preciso de refletir nas minhas condições, né, na minha vida primeiro, para mim depois tentar modificar, né, eu preciso de pensar, ver como é que eu estou seguindo, se está certo ou não, e eu me interiorizar isso, né, foi fundamental até para mim abranger um pouco mais isso, sabe? Conseguir entender justamente o que era finanças e até ampliar esse projeto meu, né, que é o Educar Finanças, né? Na verdade, foi se criando isso, foi um objetivo, assim, até do próprio blog em si, quando ele saiu, quando ele começou a se difundir, foi da importância que eu comecei a perceber que algumas pessoas, elas adoeciam mentalmente por conta do endividamento em si, né? Então, estava tão endividado que não sabia o que fazer, ela começava, não, minha vida não funciona, minha vida não dá certo mais, e algumas tentavam de forma trágica até, poxa, eu estou pensando até em me suicidar porque isso não vai funcionar. E eu comecei a refletir nisso, e por trabalhar também numa instituição de saúde mental, onde que algumas pessoas tinham isso, sabe, intrínseco mesmo, quando você começava a perceber, por que você adoeceu? Ah, porque eu briguei com meu esposo, eu tive uma discussão lá, e complicou a minha vida. E aí você ia aí na raiz, era as finanças, sabe? Era o endividamento, então o problema financeiro. Sim. Então, assim, ele começou a surgir muito disso, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, como que eu posso fazer isso? Né? E aí foi surgindo algumas ideias, fui lendo alguns autores, alguns blogs já especializados como Dinheirão, Quero Ficar Rico, né? E aí alguns outros parceiros meus também, que hoje são parceiros, e aí foi difundindo isso e eu busquei, poxa, eu acho que eu posso ajudar essas pessoas, né, no trabalho. E aí foi se ampliando. Hoje já tem o blog, hoje tem o projeto já montado. Mas foi justamente por isso, né, de pensar, de ter um tempo que o curso oferece isso, esse Mastermind, né. Ele oferece esse tempo para você pensar, refletir, para depois você caminhar. Assim, poxa, eu ainda não estou pronto ainda, tá? Então, preciso de me aprontar primeiro, de rever alguns conceitos que eu tenho na minha vida para mim começar a avançar. Eu acho assim, foi uma diferença muito grande do modo que eu pensava antes de entrar, né, justamente por isso, por uma questão das universidades em si, do curso de ensino à distância, não ter essa flexibilidade e tal, uma coisa muito teorizada em si, né, não ter um momento para você refletir, ter que seguir cronograma, ser bem taxativo, mudou um pouco mais o meu conceito sobre ensino à distância. Né? Mas se você puder explicar em 20 segundos o que é o Mastermind, porque tem pessoas que não entenderam ainda, né? Você pode tentar dar compartilhar um pouco da sua experiência, como é que funciona? A pessoa entra, ela olha o vídeo, ela responde. Se você puder rapidamente ajudar a traduzir isso, eu te agradeço muito. Tá. Para mim é um
um curso, né, o Mastermind é um programa que muda a vida da gente, tá? Muda toda a estrutura que você pensa, né? Que você está pensando agora, você consegue visualizar isso. Para mim, em uma simples frase, eu definiria o Mastermind para mim, do curso mesmo, o Mastermind de Coach Financeiro, a classe alta é um programa que muda a sua vida, tá? Que muda a vida e muda alguns paradigmas que a gente tem, né, de finanças, de educação financeira, de vida. Ele consegue traduzir isso e desmistifica isso. Né? Para mim Espero que mude seria... para melhor. É. Oi? Espero que mude para melhor. Com certeza está mudando, Ceit, já. Né? O resultado é o site, é o blog, é o projeto, né, de educação financeira que eu venho desenvolvendo. Né? O resultado do programa e das mudanças em si, né, como você falou, às vezes a gente precisa de aplicar isso na vida da gente primeiro, para depois a gente ter um respaldo para passar para os outros. Né? Não adianta nada eu simplesmente montar um artigo, alguma coisa, algum material que eu não pensei nisso antes, que não é... Ele pode me perguntar, mas aí, mudou sua vida? Ah, não, não mudou. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa de interiorizar primeiro, e ele faz esse momento de reflexão, né? Eu reflito lá, poxa, e aí é o momento que a gente para pensar mesmo, né? Definir, olha, eu preciso de mudar a minha linha de estratégia agora, não é assim, assim eu não vou chegar, né, no meu objetivo, eu não vou conseguir alcançar. Ele te dá esse tempo para você refletir, pensar, estruturar, né, a trajetória nossa em si de vida. Seria Sensacional. isso. Né? Muito E obrigado, assim, Thiago. Fico feliz em ouvir só, isso. e assim, para concluir mesmo a nossa entrevista em si, recentemente eu li um artigo mesmo do próprio Sebrae de Minas Gerais, que eu moro em Minas Gerais, né, trazendo uma matéria bem interessante sobre a questão do empreendedorismo em si, que muitas empresas ainda no Brasil elas fracassam, né, não chega nem a ter aí 2 anos, né, de estrutura, a empresa ela acaba falindo, abre falência, né? Como você começou a montar uma estrutura do empreendedorismo digital e no próprio curso ainda você ainda mostra um pouco isso, poxa, olha, se você, às vezes é difícil a gente montar uma empresa, ter uma empresa grande, né? E aí uma opção, né, de gerar uma renda extra, posso ser empreendedor, posso tentar abrir um negócio meu. Mas, assim, o que eu percebi, né, durante até a minha trajetória mesmo, de algumas pessoas que conversaram comigo, Thiago, olha, eu abri uma empresa e a minha empresa faliu. Né? Nos primeiros anos ela faliu, ela não conseguiu produzir lucro, não teve lucro nenhum. Né? E fica nessa situação, poxa, e aí, onde que eu errei? Né? Eu acho que você teve também uma experiência de abrir algumas empresas, né, que você até contou no curso lá que não deu certo, você teve que repensar de novo, teve que criar outras estratégias para ter um sucesso, né? Hoje eu acho que hoje você tem um caso de sucesso que é a Arata Academy, né? Que você conseguiu criar um programa, né? Estruturar devido a sua trajetória, você conseguiu perceber alguns erros que você teve, que você foi modificando e hoje você chegou à excelência. Né? Eu queria assim saber de você mesmo, qual é um fator assim que determina a falência tão rápida das empresas no Brasil? Né, dessas micro e pequenas empresas, não das empresas grandes, mas a pessoa tenta abrir uma empresa, dela acaba não acertando lá e abre falência, né? Tá. Prefiro abrir falência, não deu certo meu negócio. Eu acho que a gente falou de vários conceitos semelhantes e que naturalmente é comum na nossa conversa que a gente coloque os conceitos juntos. A gente falou de renda extra e a gente falou da empresa que é aberta aí com uma primeira tentativa e depois novas tentativas que dão certo. Eu acho que a renda extra ela é uma categoria muito diferente do empreendedorismo. Uma renda extra é se, por exemplo, eu tenho um emprego, né, de todos os dias e eu decido vender salgadinho, né, no horário de almoço. Então, uma renda extra. Eu não tenho intenção, a partir daí, me tornar um industrial, né, o grande fabricante de salgadinhos. É apenas uma renda extra. Então, a respeito disso, eu prefiro não comentar muito. Eu acho que quem está
na fase da renda extra, pode ficar muito contente em ter, né, um pequeno complemento. É aquela pessoa que tem conhecimento de idiomas e fala, traduzo textos, ou então digito materiais escolares. E provavelmente, como não tem uma intenção empreendedora, e a pessoa, por favor, não me entenda mal, empreendedora no sentido de que você quer, a partir daí, fazer crescer e tornar o negócio profissional. Né? Obviamente, é uma iniciativa, é uma pessoa proativa, uma pessoa que está buscando tomar controle da situação financeira, mas, dependendo da definição que você dá para empreendedorismo, não é empreendedorismo. Então, vamos deixar a renda extra de lado. Aí você tem a categoria do empreendedor, e aí você tem aquele empreendedor que faz as coisas totalmente corretas no papel, né, de acordo com a legislação, e você tem aquele empreendedor que fica na informalidade, porque infelizmente no Brasil a legislação é muito complexa, tem uma série de entraves para você facilitar o caminho do empreendedor, não é simples. Então, para quem vai também pelo lado da informalidade, eu prefiro não comentar muito, não tenho muita experiência com esse caminho, porque desde a minha adolescência, eu sempre fui muito Caxias, eu sempre fui uma pessoa assim meio bitolada, falava, bom, quero fazer tudo certinho, até falo com meu sócio, né? Falo, olha, aqui a gente tem que ter uma contabilidade germânica, tem que ser uma coisa precisa, né? Tem que estar, cada centavo tem que estar muito bem alocado, porque eu não quero ter dor de cabeça, não quero ter amolação com isso. A minha vida já está muito atarefada, desenvolvendo produtos, falando com clientes, vendo parceiros, fazendo outras atividades. Eu não quero, além de tudo isso, ter problemas contábeis e tributários. E que isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Todo mundo que quer partir para o empreendedorismo, naturalmente, você vai ter um período que eu recomendo não passar de 6 meses, aquele período que você não está regularizado ainda, mas você está meio colocando o dedinho, né, dedão na água da piscina, para sentir um pouco a temperatura. Se você viu que é a tua praia, então vai atrás de um contador, isso vai facilitar demais a sua vida e você vai ficar mais tranquilo, vai dormir de consciência tranquila e, naturalmente, também você vai cumprir o seu papel de cidadão, vai pagar todos os impostos e vai mostrar o exemplo para a sociedade, vai gerar empregos. É a natureza do empreendedor, né, de multiplicar resultados. Sim. Então, dito isso, desde a minha primeira iniciativa, eu já tinha entrado em contato com alguns amigos meus. A história comprida, eu vou tentar encurtar um pouco essa história. Mas, basicamente, o que faltava naquela época era, número 1, maturidade, e o que faltava também era um plano de negócios um pouco mais realista e mais simples. O plano de negócio que tinha sido realizado naquela época, ele era muito complexo, era muito bom. Até hoje eu olho e falo, ideia excelente, e teve empresas que seguiram esse caminho, que são empresas multibilionárias, mas para um grupo de adolescentes não era uma solução adequada, tinha que ter bala na agulha, né, para implementar tudo aquilo que a gente gostaria de ter feito. Então chegou no momento que a gente falou, bom, esse projeto aqui acho que não vai dar certo e está todo mundo, eram pessoas muito brilhantes, está todo mundo recebendo proposta aí de grandes empresas para contratar a gente, né, todo mundo acha que é melhor aí pegar um emprego mesmo. Então foi mais ou menos assim a história de alguns empreendimentos do passado. Mas isso tudo nunca me abalou, nunca me traumatizou. Um dos motivos de não ter traumatizado foi que sempre, desde o começo, eu sempre parti pelo empreendedorismo de oportunidade. É um conceito que o Sebrae martela muito nos materiais, eu recomendo que as pessoas vão atrás do Sebrae, que é diferente do empreendedorismo pela necessidade. Infelizmente, muitas pessoas precisam daquele empurrão para começar algo, qualquer coisa na vida, né? E um empurrão que acontece para muita gente é, cara, fui demitido, aquele bando de, né? Aí você põe a sua palavra favorita, aquele bando de e quer saber? Não vou mais trabalhar para chefe nenhum, vou montar uma empresa. Então ele está, né, motivado meio que por ele quer meio que ter uma desforra, quer mostrar, né, que ele pode fazer as coisas sozinho, só que não tem um plano, não tem muitos talentos dedicados já para aquela área que ele quer empreender, e também não tem muito capital.
E às vezes ele vai até se endividar, falando, não, sabe o que é? Se eu pego um empréstimo de 50 mil reais e eu vou vender hambúrguer, e cada hambúrguer que eu vendo, eu ganho 50 centavos, se eu vender X mil hambúrgueres, aí eu pago a minha dívida. E nesse lugar aqui que eu vou abrir, está na frente de uma faculdade. A faculdade tem 5 mil alunos. Então, pô, todo mundo tem que comer uma hora, né? Se eu vender, digamos aí, para 1% dos alunos, 5 mil alunos, 50 alunos que eu vou vender o meu hambúrguer. Então, então ele faz umas projeções meio malucas que não tem fundamento nenhum. Ele não fez pesquisa de mercado, não tem experiência, não tem um plano sério e, pior de tudo, não tem dinheiro. Sem dinheiro ele vai ter que ter investidor. E aí, de novo, vem a mídia, vem os truques de marketing e psicologia. Ele assiste o filme do Mark Zuckerberg, né, o filme Social Network. Ele fala, olha só como é que é. Então ele acha que empreendedorismo é isso. Ele fala, tá faltando... Aí ele começa a querer ficar chique e vai falar, preciso de um angel investor. Aí eu vou fazer meu canvas model, fazer meu business plan, eu vou fazer um bootstrapping. E o cara começa a viajar na maionese, fica lendo blog de empreendedorismo, ele se acha o tal, né? Fala, não, pessoal, olha, vamos ter um pouco mais de humildade, né? Perceber que a situação ainda não está adequada e que, de acordo com as estatísticas, quem empreende pela necessidade, grande maioria falha. Então, isso aqui não é loteria, não é... veja os números, né? Estude com seriedade. O seu dinheiro, muitas vezes é o dinheiro da sua família, das pessoas que estão ao seu redor, né? Você tem responsabilidades. Então, infelizmente, a situação mais sensata para a maior parte das pessoas que acabam falhando vale a pena engolir um seco, produzir um currículo novo. Se você não está com boa empregabilidade, estude, pegue certificações, melhore idiomas, faça contato, seja voluntário. Voluntário eu não estou falando pegar a cesta básica e distribuir para quem foi vítima de algum tipo de acidente, né, incêndio, enchente ou nada do tipo. Voluntariado é você fazer uma pesquisa, ver na sua área de atuação, vamos supor que você é engenheiro químico, então você sabe que todo ano tem o congresso anual de engenharia química que é patrocinado aí pelas grandes empresas farmacêuticas. Você fala, pô, mas não tem contato com ninguém. Vai atrás, bate perna, vê quem organizou o evento no ano passado, procura essas pessoas em rede social, usa o LinkedIn, que é uma rede social profissional, fala com as pessoas e fala, olha, eu acho esse evento extremamente interessante, imagino que vocês precisam de alguém, né, para ajudar a divulgar o evento, estou aqui, faço o trabalho, não vou cobrar nada, quero me envolver. Vai atrás. Se a pessoa fala não, vai atrás de outra pessoa. Insiste, não para. E aí, de repente, você está com boas qualificações, porque você foi atrás, você investiu na sua educação, seu perfil profissional, você está com bons contatos, porque você ajudou pessoas, você realmente resolveu um pepino que alguém tinha, às vezes a pessoa tem um prazo curto para organizar aquele evento, você foi e ajudou, fez acontecer, mesmo que seja uma coisa braçal, de fazer cópia, colocar documento na pastinha para entregar para o participante, mas você estava lá, participou. Aí a pessoa que você ajudou falou, você não quer participar do evento de graça? Vem aqui, ajuda no credenciamento, que vai ser no período da manhã, depois você participa do evento de graça. Aí você vai participar do evento, conversa com as pessoas, de repente você vê, fala, pô, aí ó, aquela indústria química, né, aquela empresa alemã, aí, Bayer, sei lá, qualquer outra empresa, diz de gente, você manda o currículo, de repente você já está com um emprego melhor, que paga melhor, aí você vai estudar um pouco, você vai amadurecer a tua educação financeira, você vai ver, estou ganhando 5 mil, perfeito, consigo reduzir minha despesa para, digamos, 4, né? E aí esses 1.000 eu coloco na poupança, não tem problema, coloca na poupança melhor que não tem nada, né? E aí vai colocando esse valor na poupança, vai aumentando, aí quando você já tem, digamos aí, 20, 50 mil reais na poupança, você fala, bom, está na hora de tomar vergonha na cara, agora está na hora de tomar vergonha na cara, né? Porque eu tenho valor, e realmente, se eu deixo 30, 20 mil reais na poupança, é uma grande de uma irresponsabilidade. Por quê? Porque até, digamos, 25 mil, né, é um valor que pode deixar na poupança porque é meio que um fundo de emergência da pessoa. Né? Se ele precisa de um atendimento médico, ele precisa de ter um acesso a um dinheiro e não tem problema nenhum.
no meu ponto de vista, em deixar na poupança ou em outro fundo que tem um baixo risco e que tem uma grande liquidez. Aí que ele tem esse valor, ele fala assim, bom, então agora eu tenho um custo de oportunidade, porque eu estou deixando dinheiro parado na poupança que poderia estar investido. Aí ele vai fazer a diversificação, ele vai estudar um pouco mais sobre diferentes opções, ele vai aprender a colocar um certo valor em tesouro direto. Se ele não quer ficar monitorando ações todo santo dia na bolsa, né, ele vai atrás aí de uma cartela, ele vai atrás de uma corretora, ele vai atrás de um fundo de índice, né, e isso vai facilitar muito a vida dele. Mas isso tudo só acontece quando você vai colocando as coisas na sequência correta. Que não pode ele, desempregado, sem dinheiro, ficar viajando na maionese, falando, pô, mas será que eu compro Petrobras ou será que eu compro Vale? Cara, tá viajando na maionese, não tá na hora de pensar nisso ainda. Pô, mas será que eu monto aí um business plan? Será que eu vou atrás de um angel investor? Não, cara, tu tá viajando na maionese, você não tem nada. Como é que você quer começar algo? Você quer se endividar e prometer algo? Você tá sonhando, tá no mundo do sonho. Então, acho que falta um pouco disso para a gente e um pouco do trabalho que a gente faz de ajudar as pessoas a entender da onde que está vindo essas manipulações, né? Sim. E a partir daí a gente se imuniza, a gente monta um plano e vai tocando o plano junto e vai comunicando as pessoas do Mastermind e falar, então, ó, agora, por exemplo, no seu caso, né, você agora está montando um blog. O que eu imagino, se eu puder fazer uma viagem no tempo, Thiago? Eu acho que se você continua mantendo o seu blog durante alguns anos, de novo, não é solução mágica, milagrosa, durante alguns anos, fazendo um trabalho bacana, as pessoas vão começar a te convidar para dar palestra, né, e produzir livros, dar treinamentos. Vai ter algum banco que pode falar, olha, a gente quer fazer um publi editorial, você não pode escrever um texto, colocar um link, né, para o nosso banco, a gente te paga R$5.000 para você fazer esse publi editorial, R$2.000, tanto faz. E a coisa vai crescendo. E as pessoas vão te conhecendo, vão falar, Thiago, você realmente me ajudou muito, no que precisar, conte comigo. Né? Hoje eu estou aqui empregado na, sei lá, uma empresa grande de tecnologia, vamos supor. E de repente você vê que você tem uma vontade de criar um software de monitoramento de despesa, um software que você faz um planejamento. Você fala com a pessoa, fala, olha, quero montar um programa assim, assim. O cara está tão feliz que você ajudou ele, fala, olha, não, eu vou te colocar em contato com as pessoas certas. Enfim, quando a gente tem um projeto, a gente vai implementando ele, a gente vai colhendo o resultado, e se a gente está bem conectado, e essa é a ideia principal do Mastermind, está bem conectado, a gente vai contando a ideia, e outras pessoas vão dando sugestões, elas vão apresentando pessoas. Então, quer dizer, é uma espiral positiva, né? Que só vai crescendo, só vai melhorando. E é uma rede, né? E essa rede só cresce, né, Seite? Eu acho que é uma rede que só cresce. E assim, complementando o que você me falou aí, né? Eu já estou começando já a expandir isso, sabe? Depois desse tempo pensando, fazendo curso também em si, né? Aprimorando um pouco mais os conhecimentos e tentando difundir ainda mais a proposta, né, do blog em si, de orientar as pessoas, de aconselhar, de dar alguns nortes na vida das pessoas, né? Hoje, né, já é realidade isso, já que você me falou já, né? Já consegui publicar alguns artigos relacionados à educação financeira em alguns jornais municipais lá, né, já comecei a ser convidado já também para dar algumas palestras relacionadas à educação financeira. Como é que faz isso? Como é que promove isso, relacionando ela na saúde, né? Hoje, com base em todos os estudos, né, que eu cheguei a fazer, né, por isso que eu coloco muito isso que é importante a educação, né, a gente investir na educação primeiro, né, para depois a gente começar a pensar em criar investimento em renda fixa, mercado de ações, né? Eu preciso de tentar me educar e criar uma educação e investir na educação para mim, né? Para mim, eu comecei a pensar nisso e eu vi assim que essa é a mola mestra do sucesso da gente, né? Se a gente investe na educação, a gente vai conseguir alcançar alguns patamares que, dependendo da situação, eu poderia até investir em renda fixa e não teria o mesmo ganho que eu tenho hoje, né? Do conhecimento, do aprimoramento, né? Mas hoje, assim, é uma realidade mesmo, eu estou compartilhando isso com você, porque, assim, foi uma coisa que mudou mesmo, a trajetória mesmo até da minha vida em si financeira, primeiro, né, da minha vida financeira, depois
do meu trabalho, que daí eu comecei a passar a trabalhar mais motivado, né? No meu trabalho atual, que bom, eu fico muito conseguiria feliz. estar ajudando, que eu consigo estar ajudando as pessoas, né? Na minha formação como assistente social, né, eu tenho essa função de orientar as pessoas, de aconselhar as pessoas. E eu comecei a buscar isso e com parte voltado para a educação financeira, a gente consegue ver resultados espetaculares, né? De pessoas que estavam numa situação complicada e uma orientaçãozinha que você deu ali, poxa, ó, pensa nisso. Ela pensou e modificou os hábitos e hoje ela está muito feliz, né? E eu também preconizo muito essa questão do trabalho voluntário, que também o meu projeto surgiu aí, né? Desenvolvendo palestras voluntárias, trabalho voluntário. Poxa, nós estamos com um caso assim, você não pode ajudar? Não, posso lá, vou lá fazer, vamos lá que a gente vai conseguir melhorar. E aí tá, né? E eu estou conseguindo obter sucesso partindo desse princípio, né? De investir primeiro na minha educação, na minha carreira, para depois eu tentar criar alguns outros investimentos, né? Eu coloco que isso é consequência do comprometimento da educação nossa. Se a gente estiver comprometido, os resultados vêm, né? Com certeza. E assim, para encerrar, Cintia, eu queria que você desse uma palavra para motivacional para todas as pessoas os leitores mesmo do blog, né, as pessoas que vêm acompanhando todo esse trabalho do blog. Eu queria que você deixasse uma palavra final aí para encerrar esse nosso bate-papo. Bom, a gente está com, se não me engano, mais de 1 hora já de bate-papo. E eu imagino que alguém que está assistindo um vídeo aí no YouTube, né, por mais de 1 hora, dois caras que não são galã de novela, não Sim, tem nenhuma paniquete desfilando atrás da gente, não tem nenhum escândalo, não tem, de novo, não tem nenhum truque de marketing, psicologia, essas coisas que a mídia tradicional utiliza para que a televisão, um dos grandes problemas eu vejo é que ela utiliza formas de, não de emburrecer as pessoas, mas ela utiliza formas de apelativas que ela sabe que chamam a atenção, né? Então, por exemplo, agora há pouco tocou meu telefone e o teu tocou um pouquinho, alguns minutos atrás também. Então, são pequenos chamarizes que quem estuda psicologia sabe. Bom, se você vai e coloca um barulho inesperado, as pessoas vão deixar de prestar atenção no conteúdo que a gente está falando e vão ficar pensando, pô, o que foi esse barulhinho? Eu, quando eu escutei o seu, eu fiquei, qual que é a musiquinha que toca no telefone do Thiago? Porque é assim, o ser humano é assim, isso vem desde da nossa evolução, né? No passado, imagina aí alguns homens das cavernas, então alguns tinham um cérebro, né, tinham genes meio voltados para quando acontece um barulho inesperado, ele nem liga. E outros, quando vem um barulho inesperado, eles ficam, pô, o que foi esse barulho inesperado? Quem que provavelmente sobreviveu e trouxe descendentes, né, dos quais a gente faz parte? Aquele que fica prestando atenção nas coisas inesperadas. Então, quando você entende como que o cérebro humano funciona, você pode manipular isso. Então, você pode colocar elementos apelativos que você sabe que vão fazer o público ficar constantemente olhando. Então, um deles é, por exemplo, cortes de imagem. Geralmente, quanto pior a qualidade de um programa de TV, menor é a duração de cada take, né? Se você vê, fica aquela câmera, a câmera dá um zoom e de repente já tem uma outra câmera e depois dá uma outra câmera aérea. Quando tem isso, você sabe que, conteúdo não tem. Isso aí é uma coisa, é um truque para fazer você ficar hipnotizado, né? Toda hora alguma coisa diferente acontecendo. E quando a gente olha filmes antigos, os filmes antigos para a juventude hoje, nossa, tô parecendo tio velho falando isso, né? Mas o pessoal da geração mais nova, quando vê filmes da década de 70, de 80, fala que esse filme é muito chato. Por quê? Porque a duração de cada take é de 10 segundos, 20 segundos. E um filme que você olha hoje aí de super-herói, né, da Marvel, que eu acho legal pra caramba, mas eu estava vendo o trailer do Avengers, que vai aparecer agora. O tempo médio de cada take é 0,3 segundos. Quando aparece aquela Columbia Pictures, né, que geralmente aparece, você vê uns 2 segundos, 1 segundo.
é 0,3 segundos, pum, aparece e de repente já some e já mostra outras coisas. Cada take é muito rápido. Mas por que eu estou falando isso? Quem ficou me escutando, repetindo, eu sou meio repetitivo, desculpa. Mas quem está vendo a gente conversando aqui durante mais de 1 hora sobre um tema que não é sexy, né? A gente não está prometendo para ninguém, vou te ensinar a ficar milionário. Não, a gente está falando de educação financeira em geral, a gente está falando um pouco de empreendedorismo. Mas quem chegou até esse ponto no vídeo, sou eu que quero dar o joinha para quem está vendo. Eu acho que quem está vendo esse vídeo até o final realmente está num caminho bacana. Não tem a menor dúvida que uma pessoa que vai assistir o vídeo até esse momento, ela vai continuar estudando, independentemente de ser no seu blog, no meu curso, em algum dos autores que a gente recomendou, mas é uma pessoa com uma mente valiosa, uma mente que não se contenta com pouco, que quer ir atrás de coisas de conteúdo. Ela está deixando de lado porcaria e ela está indo atrás, né, da solução dela. Não é uma solução minha, não é uma solução sua, cada pessoa tem uma solução própria. Então ela está da forma dela, da melhor forma que ela pode, tentando descobrir o seu caminho. Então, o comentário que eu posso dizer é parabéns. Para quem chegou até aqui, parabéns. Tem meu profundo respeito, né, minha admiração. E continuando nesse caminho, tenho certeza que é uma pessoa que vai longe. Muito obrigado, Seiti. Eu queria te agradecer por esse tempo que a gente pôde estar conversando, que a gente está trocando contato, trocando algumas ideias sobre... Acho que é um tema ainda que eu espero que seja muito mais difundido no Brasil, né? Tem algumas pessoas que já estão começando a fazer isso, né? E, assim, eu também gostaria também de agradecer as pessoas também que ficaram até esse momento, né, da gente de ter se interessado por algumas temáticas nossas, né, que a gente abordou. E eu queria te agradecer mais ainda por você ter, né, disponibilizado um horário para a gente estar batendo esse papo. Eu vejo que foi muito produtivo, né, as análises que cada um fez, as sugestões, né, a experiência de vida, eu acho que conta mais, tanto a experiência de vida que eu tive como a experiência de vida também que você transpassou. Eu acho que isso é fundamental, né, para as pessoas verem que não há nenhum truque de marketing, né, como você falou. É uma história de vida real mesmo, que a gente está tentando compartilhar com as pessoas algumas coisas que funcionaram na nossa vida e que de repente podem funcionar também para a vida delas. Eu acho que uma coisa que tem faltado no mundo de hoje, que é um paradoxo, né, Thiago? Tá todo mundo conectado, você encontra uma coisa que é mágica. Hoje as pessoas acham que é o normal, mas no começo, em 1999, 2000, né, na virada do milênio, era uma coisa impensável você que tivesse, digamos, 30, 40 anos, reencontrar um amigo de infância ou de colégio, porque, né, as comunicações não estavam otimizadas como elas estão hoje, e você perdia o contato. E aí veio o Orkut, que se popularizou no Brasil, aí agora a gente tem o Facebook. E hoje você está conectado entre aspas, com 500 pessoas, né, que incluem familiares, que moram em outras cidades, que você nem sabia que era o primo do primo de não sei quem, amigos de infância, de trabalho. Só que você não tem nenhum tipo de conexão significativa com ninguém. Está todo mundo conectado, está todo mundo isolado ao mesmo tempo. O único tipo de elemento que combina aí, você pega o que eu faço, o que minha mãe acha que eu faço, o que meu vizinho acha que eu faço, o que eu realmente faço. Sabe aquelas coisinhas que aparecem no Facebook? Então, eu acho que é muito bacana a oportunidade que você está dando, que eu gosto de promover também, é da gente começar a unir as pessoas através de interesse e de propósito, e de visão e de valores. Então, eu acho que naturalmente as pessoas que de alguma forma, não sei como, alguma coisa que você falou, que eu mencionei, né, que as pessoas, se alguma coisa clicou, eu tenho certeza que a partir daí, da mesma forma que a gente não se conhecia, né, a gente está aqui trocando ideia, então é uma coisa muito boa que a gente tem de formar essas rodas, esses grupos, né, essas redes de pessoas que estão orientadas aí por algum norte que
que é bastante positivo para todo mundo e também para a sociedade. Muito obrigado, então, Seite, por ter concedido esse bate-papo nessa correria. Eu vejo que você é uma pessoa que Foi um corre prazer, assim, não imagina. A e gente faz assim, o que a gente gosta. Eu espero que os nossos leitores, né, algumas dúvidas, provavelmente alguns leitores ainda vão comentar algumas questões ainda, vão querer tirar algumas dúvidas aí, pode ficar à vontade de estar interagindo com eles também lá nos comentários, né, comentando, nos ajudando a implementar mais e ampliar essa visão que a gente tem, né, da importância da educação financeira na vida das pessoas. Então, ó, eu vou começar a editar e converter o vídeo, eu vou publicar ele no YouTube, vou te mandar o link, e daí com o link você dá um embed do vídeo no teu post e você escreve alguma coisa, né, que você acha que tem algum contexto, e daí a gente convida o pessoal para dar um toque lá. Combinado. Só repetindo, fala de novo o site para as pessoas conhecerem um pouco mais, Thiago. O site é o www.educarfinanças.com.br. Fantástico. Educar Finanças, tudo junto, Financas, né? Tudo junto, .com.br. Meu nome é Seite Arata. Você pode encontrar um pouco mais do meu trabalho no site aclassealta.com, tudo junto, aclassealta.com. É o site específico, né, do nosso programa de finanças. E tem um pouco de outros trabalhos também no Arata Academy, A-C-A-D-E-M-Y, Academy, arataacademy.com /PORT, porte. Então a gente pode ir trocando ideia por todos esses espaços. Um abraço então, Seite. Valeu, Thiago. Um abraço forte. Até mais. Tchau.